Boa tarde, minasan, konnichiwa. Boa tarde, boa tarde. Bom, eu também não sabia que teria que fazer a apresentação da voz. Mas, hoje nós estamos fazendo o lançamento do livro Ikkyu, aliás, dos livros Ikkyu, né? Que é esse volume grosso, né? Que eu tive que ler, mas é muito bom, né? Mas a gente queria falar sobre isso, né? E o Rogério, que é o editor, né? Tem muita experiência nessa parte de publicação de livros, e ele já estava adiantando para mim alguns aspectos da questão de direitos autorais, né? No Japão, os direitos autorais são diferentes, né, do Ocidente, então tem outros entraves, outros caminhos, né? Mas eu vou deixar o Rogério falar à vontade, né? E depois nós conversaremos sobre o aspecto história, sobre o conteúdo dessa obra. Ok? Bom, boa tarde, obrigado por vir. Então isso daqui, assim, eu comecei a publicar mangás, eu comecei a publicar Pokémon, uma revista do Pokémon, e foi uma febre, né, como acho que todo mundo acompanhou, não teve como escapar de acompanhar o que foi a febre de Pokémon. E aí, nessa sequência, eu queria já ter uma coisa para dar sequência para aquilo lá, porque a gente sabe que nós temos aquela coisa que vira, sobe, depois cai, e não tem jeito, mesmo que fique no patamar tal, nunca é a mesma coisa, né? E eu acho que tem até muito no Brasil isso daqui, que é muito rápido, né? As pessoas amam muito rápido e depois esquecem muito rápido. Mas enfim, eu estava querendo, e aí eu resolvi publicar o mangá do Dragon Ball, e que foi, como falar, comercialmente, e já tinham tido quadrinhos japoneses publicados no Brasil, né? Mas era uma coisa, né, que a gente estava até conversando, era meio fragmentado, começava, parava, e muito no formato americano, era quase um nicho, né? Assim, o Lobo Solitário, por exemplo, foi publicado no Brasil porque o Frank Miller, que era o quadrinista lá de Batman, elogiou aquilo e fez as capas da edição. Era quase que foi lançado por causa das capas do Frank Miller, né? Aí teve aquele fenômeno também do Akira, mas vocês veem, né? Foi publicado em comic book americano, colorizado, né, por americano, e fininho, como se fosse era para ser um nicho do quadrinho de super-herói. Era assim que era entendido, né? O Hamamei, né, que é um quadrinho desses daí, assim, é o que eu fiquei especialmente interessado e vivo falando desse quadrinho, que o Sato publicou com a Cris, tinha tido, mas o Dragon Ball eu publiquei também um pouco como no formato do Brasil, né? Então um pouquinho maior, era mais ou menos acompanhando que era o formato do gibizinho, do comic book, dos Mônica e tal, e era um meio tankobon, era metade de um livrinho. E aí aquilo lá foi o que eu acho que deu start, assim, deu o início à coisa, como falar, de um gênero mangá nas bancas, comercialmente, porque eu publiquei o Dragon Ball, fez um sucesso gigante, aí eu publiquei Cavaleiros do Zodíaco, que também foi um grande sucesso, aí eu continuei publicando, e aí Abril já veio com os quadrinhos dela, JBC veio também com o mangá, e a coisa se instalou até o ponto que hoje em dia o mangá é talvez a principal categoria de quadrinhos infanto-juvenis nas bancas do Brasil, né? Assim, é o que mais vende muito mais do que super-herói americano, os mangás. Então, assim, foi isso. Só que eu fiquei encantado eu gosto de Dragon Ball. Estava falando que o Sato, eu gosto muito do One Piece, eu adoro One Piece, eu fico assistindo com meu filho agora, que ótimo. Mas naquele momento eu era quase como um comerciante, e era um cara que tinha uma cabeça muito formada pelos quadrinhos americanos, pelos quadrinhos tal. E foi um choque para mim quando eu fui para o Japão, por causa dessas negociações, comecei a ir para o Japão, comecei a acompanhar mais e descobri a dimensão daquilo.
que era muito mais ampla. Assim, era muito, para quem estava no Brasil, acostumado com quadrinho Disney, Maurício de Souza e super-herói, era assim, a gente, num primeiro momento, a gente achou que tinha encontrado uma ilha, sabe, o Japão. Depois a gente foi percebendo que não, era um país. Depois a gente vai percebendo que é um continente. Aí chega numa hora a gente percebe que é muito maior do que o Ocidente, sabe? Que era muito... Para ter uma ideia, na época eu vi uma estatística que falava que o mercado de mangás era maior do que... Era 30 vezes o mercado europeu de quadrinhos. E era 17 vezes maior que o mercado americano de quadrinhos. E isso me deu... Eu fiquei, assim, perplexo. E a partir desse momento eu me coloquei como missão tentar apresentar não apenas os quadrinhos que eram ligados aos animes, não apenas os quadrinhos que mais pareciam os gibis de ação americanos, porque era isso que aconteceu bastante. Num primeiro momento, o que aconteceu é que as pessoas dentro da indústria dos quadrinhos no Ocidente, que iam pegar mangás, elas procuravam coisas que pareciam mais com os quadrinhos americanos. Eram pessoas que eram fã do Homem-Aranha e estavam editando mangá. Eram pessoas que, sabe, estavam com camiseta do Batman, gostavam mesmo era de Batman, mas o cara estava lá cuidando de mangá e não estava. E eu comecei a mergulhar naquilo e ficar muito entusiasmado com aquele negócio. E descobri aquela riqueza de coisas, sabe, de quadrinhos adultos. E adultos não no sentido de erótico, que é no Ocidente virou um sinônimo, quadrinho adulto é quadrinho que tem sexo. Não, era quadrinho adulto de temáticas adultas, tratado de uma maneira adulta e para leitores adultos, né? Quadrinho para mulheres adultas. Assim, que era impensável isso. Então eu fui ficando muito encantado com isso e fui entrando naquilo lá e procurando coisas diferentes. Então foi nisso que, por exemplo, eu descobri a Garo, que é uma revista de vanguarda, criada nos anos 60, da qual eu publiquei várias coisas no Brasil. Pela Veneta eu publiquei o Kuniko Tsurita, o Tragédia da Princesa Okunomiya, publiquei o Vida Deriva, publiquei o Tsuge, que é fantástico. Assim, o Tsuge é uma das experiências mais fortes que eu já vi de quadrinhos. É o Homem Sem Talento. É uma história de um mangaka que se cansa de desenhar. É o próprio Tsuge. E o Tsuge desiste de ser quadrinista e ele resolve vender pedras. Só que isso assim, não é pedras preciosas. Ele fica na beira de um rio, onde está cheio de pedras, ele monta uma banquinha com pedras da beirada daquele rio, e assim, ninguém compra pedras dele, porque pode pegar pedra de graça do lado, mas ele fica lá, sem atender ninguém, a mulher dele reclama, é claro, todo mundo, ela passa reto por ele, de vergonha, mas assim, eu falando isso daqui, parece que é uma tira de jornal, não, é uma história fascinante, é maravilhoso, é maravilhoso. Enfim, e aí como cheguei no Ikkyu, eu publiquei 2 mangás de quadrinhos adultos da Kodansha. Tem 2 revistas de quadrinhos adultos, são 3 revistas na verdade, mas as 2 principais é a Morning e a Afternoon. E eu publiquei 2 quadrinhos, que um era o Blade, The Immortal, e o outro era o Vagabond, né? E que é a história do Musashi, tá? Eu gosto muito daquilo, mas tinha uma história, uma série publicada lá que eu fiquei perplexo também, que era o Ikkyu. Eu fiquei porque, num primeiro momento, eu achei que era o Otomo, né, do Akira, porque o desenho parecia e tal, não sei o quê. Depois eu fui descobrir que, na verdade, é o Otomo que parece com o Sakaguchi, né? O Naoki Urasawa fala que o Sakaguchi é a ligação entre Tezuka e Otomo, é a ponte entre os dois, é ele. E eu fiquei muito encantado com ele. Mas aí essa minha amiga que trabalhava na Kodansha falou: olha, esse daí nem adianta,
porque ele morreu, o Sakaguchi tinha morrido, e tá um rolo de direitos autorais e não tem jeito. E eu passei, não é brincadeira, eu passei os últimos 25 anos, de vez em quando eu falava com alguém da Kodansha, falava, e aí, como é que tá a questão do Ikkyu? Sabe, encontrava em Frankfurt, encontrava em Bolonha, que são as feiras de livro, encontrava em San Diego e falava, e aí? E nada, não tem nada. E aí, recentemente, graças a Drixada, a tradutora, a Drixada me passou o contato e tal, e eu consegui realizar meu sonho de publicar este quadrinho que, assim, é emocionante. É um quadrinho que é belíssimo, como vocês vão ver, é um quadrinho de uma intensidade e de uma profundidade histórica que, assim, né, a gente estava conversando, assim, é incrível, porque o Sakaguchi, talvez seja legal falar, o Sakaguchi, ele largou os estudos aos 17 anos, em 1963, eu acho, para trabalhar com o Tezuka. E ele rapidamente virou o garoto prodígio do estúdio do Tezuka. O Tezuka passou a ter confiança cada vez maior, então ele trabalhou no Princesa Cavaleiro, Kimba, vários daquelas séries principais, mas era um cara mais ou menos discreto. Ele sempre foi um desenhista, vamos falar, trabalhando anonimamente nas equipes. Mas todo mundo, assim, a palavra gênio para descrever ele já é no final dos anos 60. Os colegas, as pessoas profissionais, os mangakas, todos falam dele como o grande cara. Assim, quantos quadrinistas, quantos mangakas tem o próprio Tezuka para falar que, assim, esse cara, o Tezuka fala, existem muita gente que se acha poeta nesse universo de mangá, mas o verdadeiro é o Sakaguchi. Esse cara, ele, assim, é o nível de... É o cara, o Sakaguchi, o Otomo, o Tezuka chegou a fazer um quadrinho, Cleópatra, junto com o Sakaguchi, dos dois assinando, e quando o Tezuka fez um contrato para fazer os desenhos animados longos, longa-metragem, ele passou o trabalho todo para o Sakaguchi. Era o cara da confiança dele, era o único cara que brigava com o Tezuka dos dois terem quebra-pau e tal, assim, tinha um nível de respeito entre os dois, porque os dois trabalhavam intensamente. E aí o Sakaguchi, num determinado momento dos anos 80, ele começa, nos anos 70, ele vai fazendo os quadrinhos experimentais, que era isso que ele queria fazer. Ele não queria trabalhar nos quadrinhos, ele não queria trabalhar com grandes equipes e tal. Ele queria fazer quadrinho que ele desenhasse tudo. Ele não queria... Então ele fazia histórias curtas e tal. Aí nos anos 70 ele começou a ficar cada vez mais próximo dos quadrinhos, num movimento que é junto também com a geração. Eles usam um termo que eu esqueci agora, para falar dessa geração, como um movimento que inclui o Otomo também, de uma new wave japonesa de quadrinhos. Ele faz parte disso. Ele era um veterano, apesar de jovem, mas ele era um veterano, porque ele tinha começado muito cedo. E aí ele começa a fazer, ele faz, de repente ele faz um quadrinho que é uma história de guerra, chamado Flores de Pedra, que é uma coisa gigante, ele que desenha inteiro, e o quadrinho muito poderoso, que eu espero ver em português. E aí tem esse negócio do Ikkyu, que ele resolve fazer o Ikkyu, uma série, como falar, essas revistas, Afternoon, Morning, esse quadrinho adulto, como eu disse, não é o meu sentido de adulto do Ocidente. Mas a maior parte dessas revistas não me interessava. Eram quadrinhos de um soft porn, sabe assim? Um erotismo leve. Para mim, eu não achava aquilo realmente adulto. E era muito quadrinho de ação, violência, máfia, muitas histórias de Yakuza, muita história de samurai forte, dos samurais e tal. E ele resolve fazer uma história, em vez de samurai forte, é um monge.
É um monge pacifista. Assim, tem cenas que aparecem nesse quadrinho que chega, o cara vai bater nele e você já imagina a cena num outro mangá, que era ele dá um girado e bate o pé e derruba. Não, ele apanha. Ele não sabe lutar. Ele não luta. Sabe? Ele sai com a cara toda arrebentada e tal. É uma elegia ao pacifismo. É uma coisa assim... Enfim, eu acho que a gente... Até porque o Ikkyo é um personagem real, a gente pode... Isso é verdade, né? Desculpa, eu falo muito. Não, mas eu acho que é importante, Tá né? gostoso de ouvir, né? Muita coisa que eu não sabia. O Ikkyo, né, esse personagem aqui, ele é um personagem real, né? Ele se torna monge, né? Eu não vou contar a história porque senão vocês não vão ler o livro, né? Mas se passa numa fase da história do Japão que foi, eu acho que a mais tumultuada, né? De toda a história, dos 2000 anos de história que se considera no Japão, é a fase de 1380, mas durou 200 anos, né? É uma fase em que tinha muita guerra, né? Praticamente o tempo todo, né? Era raro o momento de paz, né? Fora isso, tem entre safras, tem algumas coisas que prejudicam, e aí muita gente passa fome nessa época, né? E Kyo é um personagem que, apesar de todos os fatos, ele tenta ser monge, né? E tenta seguir o que é ser monge, né? Porque é contraditório também, porque quando você tem templos lá, aqueles grandes templos que tem, eles vivem ricamente, né? Esses monges, mas essas ordenações têm apoio do shogun, né? Então o shogun sustenta esses templos, então eles vivem na maior riqueza, né? Mas a população ali fora, todo mundo passando fome, né? Então o Ikkyo, ele percebe, olha, tem alguma coisa estranha, né? Por que tem tanta desigualdade social, né? Aqui no meu mundo, né? Mas os monges acham que não, que tem que ser desse jeito, né? Mas o que é que está errado, né? Então ele sai em busca, né? Sim. E boa parte da vida dele, ele é aquele monge pedinte, né? Que bate a porta para conseguir doação de uma tigela de arroz, qualquer coisa, ou cenoura, né? Qualquer coisa que tem ali, ele ganha e já agradece, depois ele cozinha em casa. Então passa dificuldade, ele sempre é fraco, né? Está sempre fraquinho, né? Apesar de tudo. E aí ele anda bastante porque ele tem que ir lá fazer, né, as preces, né? E ele aprecia muito a natureza. Esse que a gente percebe, né? Sim, sim. Aliás, a história do Japão em si, né, a cultura japonesa, se baseia no desastre natural. Né? Então toda a cultura, né, desde o agradecimento que se faz aos deuses, né, ou após a colheita, ou para que tenha uma boa colheita, é sempre o agradecimento à natureza. Né? Então, é bem interessante isso. Né? E o Ikkyo também mostra isso. Né? Tem uma hora que ele, aquele monge que é orientador dele, né? Sim. Que é um outro mendicante, né? Aquele cara, outro pedinte, né? E os dois estão ali tudo passando fome, né? Aí sentam num barranco ali, olhando para o céu e falam, nossa, que céu bonito, né? Realmente é isso aí, né? A essência da cultura japonesa é admirar as coisas da natureza. Né? Tudo que o japonês faz é por causa dos desastres naturais, das situações, né, que não tem controle. Né? Então, o Ikkyo, então, ele mostra tudo isso, inclusive, né, aqui ele fala também do começo do teatro no, né, que o teatro no é aquele de máscara, né? Zeami e o Kanami, que é o pai dele, né? Então, aí, aqui no mangá também, né? E também a gente nunca sabe o rosto, né, real deles, porque eles sempre estão com máscara, né? Máscara do teatro no. Porque, de fato, não foi encontrado nenhum desenho que mostre como é que era a cara deles. A gente não sabe se era gordo ou magro, porque não dá para saber. Eles estão sempre com a veste, né? E aqui também eles aparecem, né? Falando pessoalmente, mas com máscara, né? Então é uma forma de mostrar a representatividade, né? Tem uma coisa, sabe, que eu fiquei meio perplexo com esse negócio, estudando esse período, porque é o período do Ashikaga, o shogunato Ashikaga, né?
E que é esse período que dura 200 anos, né? Vocês devem saber mais do que eu, mas assim, é o período que o Ashikaga Takeuchi, que é o fundador da dinastia, eu não esqueci o nome. Ali os nomes são todos parecidos para a gente confundir, né? A gente não saber nunca, né? Mas o primeiro Ashikaga, na verdade, é assim, o primeiro clã que foi Shogun é o Minamoto, sim, né? Sim. E eles também ficam aí uns 200 anos. Depois tem descontentamento no país inteiro por diversas razões, né? Mas, enfim, aquele negócio de escolher um filho quando deveria ter escolhido outro, aí começa a briga e tal, enfim. O Ashikaga assume, né? E o Ashikaga é o novo Shogun, né? E ele também procura não cometer os mesmos erros, né? E acaba cometendo os mesmos erros. Mas enfim, isso é uma coisa histórica, né? Sempre vai acontecer, vai ter essa repetição, né? Mas a natureza não tem controle, né? Apesar do Shogun mandar no país inteiro, não controla nada, né? Da natureza. Então é isso que eu acho que o Ikkyu mostra o tempo todo. Sim, é um período, e tem um negócio de retratar a natureza, os desenhos de bambus. Isso, e tal, assim, é muito bonito, é muito bonito. E tem esse negócio que é um período tumultuado, no entanto, é um período de uma riqueza cultural muito grande. É estranho, né? É uma época de guerra, então em contraposição àquela situação difícil que eles estão vivendo, também surgem manifestações artísticas, né? Isso é bacana. E é um momento que consolida, né? Sabe? Até o cerimônia do chá. Cerimônia do chá. É uma coisa que consolida, né? Aliás, começa nessa época, né? Ser praticado com bastante intensidade no Japão. E o teatro no, né? Também é dessa época. A poesia, porque é um momento em que, ao mesmo tempo, o Japão tem uma desestruturação, né? Porque as crises econômicas, a abertura para a China, o comércio exterior, né, do Japão, o Japão abre, aquilo desestrutura a sociedade, principalmente o mundo agrícola, desestrutura muito. Então as cidades tomam importância, o mundo, como eu falar, os bancos da época, né, que eram os fabricantes de sake, os próprios templos começam a emprestar dinheiro, começa esse peso financeiro, começa a ter maior importância. Isso, exato. E é aí que o questiona, né, o porquê que você está dando tanta importância a coisas que no fundo, né, vai acabar daqui a pouco, né? É dinheiro, é casa, aquelas palácios que você constrói, mas daqui a pouco vem um furacão e, né? Então é isso que ele fala, né? Então aquela ideia que hoje a gente fala de Ikigai, né? Que é a palavra da moda, Ikigai, né? É aquela de você valorizar a vida, né? Você aproveitar a vida, né? Então, mas isso daí surge nessa época, na verdade, o pensamento, né? Então, como todas as coisas, aliás, o Ikkyu não escreveu a biografia dele, né? Então essa obra é uma história contada sobre a vida dele, mas o próprio Ikkyu não deixou escrito biografia, né? Então ele deixou escrito poesias, né? Aquelas poesias japonesas são curtinhas, né? São versos de quantos? Não sei se tem 17 letras, coisa assim. É tudo curtinho, né? Então é nessa que você vê o pensamento dele, a evolução do pensamento dele com o tempo, através dessas poesias, né? Agora, tudo mais que a gente sabe sobre Ikkyu, e que o próprio Sakaguchi pesquisou, são histórias que são contadas, que foram contadas depois com o tempo, né? Através de livros infantis, inclusive ainda tem livro infantil falando da vida. Tem desenho animado dele. Tem desenho animado também, porque é um personagem controverso, mas é interessante, porque ele é muito esperto, né? Muito inteligente, ele tem resposta para tudo, né? E ele, sem ofender, né? Ele consegue até falar pro Shogun, né? Sim. Que na verdade seria o avô dele, né? Porque o Ashikaga? O Ashikaga. Não, porque ele é filho ilegítimo do imperador. Mas o Matsu. Então. Isso. Yoshimochi. Ashikaga Yoshimochi seria o pai dele, né? Mas como é concubina, né, a mãe dele, então, numa época de guerra, né, essas pessoas que são descendentes diretos, de alguma forma têm ligação, eles procuram sair, né, não ficar ali porque vai ser morto.
Sim. Né? Qualquer coisa vai ser morto, porque é uma ameaça, né? Justamente por ter esse sangue, né? E aí a mãe, né, sabiamente, manda para o templo, né? Ainda criancinha, ainda, 6 manda para o anos. templo para fazer treinamento lá, porque sabe que se ficar na casa, um dia vão aparecer e buscar o menino, né? Então ele de certa maneira, é refugiado, né? Guardado ali naquele templo, né? E seguindo, né? E sempre tem alguém que está observando se ele continua mesmo monge, ou ele vai sair um dia, vai voltar para a capital, né? E tentar pegar o trono, né? Então tem essa ameaça, né? Que é velada. Ninguém fala nada, mas de repente pode aparecer e alguém decapitá-lo, né? Essa é uma época de história desse tipo, né? Então, o Ikkyo não deixou escrito, mas as poesias dele são muito sábias e mostram bastante essa interação com a natureza, né, do ser humano com a natureza, que ainda hoje, a cultura japonesa é exatamente isso, é sempre a interação com a natureza e os desastres naturais, né, que você não consegue controlar, o shogun não controla, o imperador não controla, que é a base, né, da cultura japonesa. Por isso que você pensa também, né, uma coisa assim, simples, né, você vê assim, no Japão, né, aquelas casas pequenas, né? As casas são geralmente tudo pequenas, mas aqueles parques são enormes. Você reparou isso? As escolas são enormes, né? Por causa do desastre natural, né? Você, na hora que tem um terremoto, por exemplo, sua casa cai, onde é que você tem que ir? Você tem que ir na escola. E ali você tem uma estrutura para você se abrigar, né? Sim. Então tem um número X de pessoas que já está até, você já sabe até em que escola você pode ir. Né? Você já mora em tal rua, você pode ir em tal escola. Então, existe toda uma estrutura ali, inclusive de sobrevivência por alguns dias. Né? Então, esses espaços são grandes, por isso que os espaços públicos são enormes, as casas são pequenas. Né? Então, esse raciocínio é por causa do desastre natural. Né? E na época de Ikkyo já tinha, né, esse raciocínio. Então, os templos, de certa maneira, são grandes, né, nessa época. Já eram. E é curioso que tem esse negócio da tradição japonesa, mas a gente fala de várias coisas, como você falou, a cerimônia do chá, o arranjo floral, a poesia japonesa, que o Ikkyo, são várias coisas, mas que, como falar, elas não são de sempre, não existiam sempre. Esse período é que isso se consolida, e o Ikkyo está no centro de tudo isso daí. Ele é o poeta que vai influenciar os poetas da sequência. O cara que sistematiza a cerimônia de chá é um discípulo do Ikkyo. O Ikkyo, ele vai fazendo todas essas questões. É um momento muito chave para a história do Japão. É um momento quase como o Japão funde aquela coisa que é a entrada da China cultural. Na época é muito grande, a China entra o Zen budismo, tem a ver com isso, e ao mesmo tempo é uma época que entra o Ashikaga, que ele não era um grande proprietário de terra, esse líder que vai governar, esse clã que vai governar o Japão, era um guerreiro, não era um líder. Então ele tinha uma certa hostilidade da aristocracia. A aristocracia abaixava a cabeça para ele, elogiava ele, temia ele, mas tinha um pouco o caso, porque ele era rude, porque ele não era um homem, e ele pega como falar, coisas populares e transforma em coisa da corte. Uma delas é o no, que era uma coisa menosprezada pela elite, e que ele traz e abençoa lá ele é o mecenas que sustenta, então assim, é um momento chave em que quase como esse Japão que a gente conhece, essas tradições, quase que nascem naquele momento. Quase que nascem daquele momento. Então é um período que aqui o livro conta que é fascinante. Assim, Não, né? É uma época muito rica, né? A gente percebe, acho que é um livro para você ler várias vezes, porque sempre vai ter alguma informação nova, né? Inclusive, né, uma coisa interessante que você falou lá, da influência da China, né, foi bastante grande aí na época dos primeiros Ashikaga, que restabelece, acho que o terceiro Ashikaga principalmente, né, ele restabelece a ligação com a China, porque a ligação com a China, na verdade, a gente não pode chamar de China, são vários reinos que estão ali dentro, né, e sempre tem um ou outro que tem mais comércio com o Japão. Então,
Então, nessa época, né, é que você tem aí um dos reinos, né, que passa a ter mais comércio com o Japão, né? Então, exportar, eu acho que exportavam cobre, né, e aí importavam alguns produtos, né, tipo seda, tipo outras coisas, né? Mas, enfim, começa a ter um comércio maior. Agora, não é só o comércio, né? Quando você tem relação comercial, né, você tem cultura também, né? Então o próprio budismo, né, veio da China, né? Mas já veio bem antes, né? Só que tem linhas novas de budismo, então você tem outra maneira de raciocinar, né? O Zen budismo, por exemplo, não é original, já é uma coisa já polida, né? E a classe do samurai aprecia bastante o Zen budismo, né? Por causa do próprio zazen, né? Da questão de você fazer meditação, né? Porque a meditação para o samurai é muito importante, porque saiu dali na área de batalha, ele está lá matando, é totalmente sanguinário, é outro mundo, né? Aí quando ele volta para o retiro dele, né, ele vai fazer o zazen, é que ele procura limpar a alma, né? Então, como estratégia de sobrevivência, né, era um momento muito importante, né? Então o samurai praticava o Zen budismo, que força muito essa ideia de meditação, né? E você fazer a meditação, você ficar no mundo zero, né? Que aqui não. E que o Zen budista, né? Então ele tem a minha família também, né? Então ele tem esse lado da meditação, né? Como ele faz meditação toda hora, né? Ele é até criticado, né? O que adianta fazer meditação? O mundo não vai mudar, né? Mas está mudando, né? Para ele, né? A visão dele do mundo é diferente do que ele está fazendo meditação. Mas é uma fase realmente rica, né? Acontece bastante coisa interessante e a gente vai perceber mais tarde, né? Hoje a gente percebe muita influência, né, dessa fase, né? Sim. E inclusive o terceiro Ashikaga, né? O terceiro Shogun Ashikaga, ele constrói, né? Ele constrói o templo Kinkakuji, né? Que é aquele pavilhão dourado, né? Quer dizer, ele chama de templo, né? O Kinkakuji, de alterado, né? Então é templo, mas não é templo, na verdade é o palácio dele, né? Ele chama de templo, mas é palácio dele, né? E é dourado, né? Folheado a ouro, né? E tinha vários prédios, né? Agora só tem um, né? Depois eles quebraram, mas só tem um agora. Mas aquele pavilhão dourado, o custo daquilo é fenomenal. Mas é a influência chinesa. A madeira é chinesa, né? Eles importam madeira. Então, é porque a questão da influência chinesa é essa, é coisa brilhante, né? Coisa que vale, coisa cara, era sinônimo de cultura, né? O bonito é você ser rico, né? Você ser desse bem, né? E aí nessa fase que o Ikkyo está vivendo é que está tendo uma mudança, não só nele, mas as pessoas estão aos poucos percebendo que a vida não é bem assim, não é questão de você ser rico, né? Você ter ouro, isso não adianta nada porque amanhã você pode ter um incêndio, né? E acaba e se perde tudo, né? Enfim, várias coisas, né? Mas aquele pavilhão dourado simboliza esse auge da influência chinesa, né, que ele ainda tem, né? Ele começou o negócio com a China, então ele traz essa ideia de construir um pavilhão dourado, né? É totalmente doido, é irracional, mas ele construiu, né? Não era só uma casa, são vários, né? É um pouco curioso, né, Sato? Porque essa ideia de Zen budismo, primeiro ligado à violência militar e depois ligado a essa ostentação de riqueza, né? É uma contradição com a ideia do Zen budismo. Mas é interessante também que mesmo essa parte do teatro nona, que a gente está falando desse teatro popular, né, que vai para a corte, né, mas aí já não ostenta mais, né, é diferente, ele faz as máscaras, né, mas já não é ostentação, é um outro tipo de apresentação teatral, né. Mas tudo, né, está mudando ali naquele período, né. Então, acho que quantas gerações, umas 2 gerações depois, o outro Ashikaga constrói outro templo, né? Outro pavilhão, né? Outro castelo para morar depois de aposentado, né? E esse pavilhão é chamado pavilhão de prata, né? É Ginkakuji, né? É o templo de prata, né? Só que a gente ficou acreditando por muito tempo que aquilo antigamente era forrado de prata, né?
deve ser questão estética. Um é de ouro, outro de prata, né? Mas não era forrado. Hoje, né, ultimamente, no século XXI, né, eles foram reformar aquela fachada externa e descobriram que nunca teve prata nenhuma, era sempre preto. Era madeira pintada de preto. Né? Então, a ideia de prata, alguém colocou o nome para contrapor ao ouro. Né? Mas, então, já tinha mudado o senso estético. Né? Aquele senso de coisa brilhante, dourado, era bom. Não, agora é coisa mais simples. Sim. Né? Mais rústica. Né? E o cerimônia do chá também, né? O cerimônia do chá também. Né? Passa a ser aquela admiração de uma coisa muito simples, né? De algumas flores, talvez, umas folhas, e você passa a admirar o senso estético daquilo. Não é mais aquela coisa brilhante, cara, né? Uma coisa simples, coisa da natureza. Né? Então, eu acho que passa a mudar bastante nesse sentido, nessa fase. Né? Eu virei fã do Ikkyu também por causa dessa coisa que é como falar, o Ikkyu é ao mesmo tempo é esse cara ligado a essas tradições que nasce do Japão, tudo, mas ao mesmo tempo ele é um iconoclasta, no sentido que ele denuncia isto, denuncia a ostentação, denuncia a violência, denuncia o poder da igreja, né, do estado dos templos. Ele sai dos templos, ele vai morar de uma maneira miserável e tal, e mais do que isso, ele bebe, ele come carne, ele tem um poema dele que ele fala: se você quiser me encontrar, eu vou estar nos bares, nos bordéis e tal. Ele é um cara que tem uma valorização da mulher num universo tão machista. Ele tem uma interlocução com mulheres, ele fala das mulheres com um nível de respeito que não é aquele respeito idealizando a mulher, não, como pessoa. Sabe, é uma coisa impressionante. É por isso que assim, eu conheci o Ikkyu também em paralelo com isso daqui, que eu comecei tão interessado, comecei a ler sobre ele, e assim, ele é um herói da contracultura. Tem várias pessoas, dos beatniks, tudo, que ficam falando bastante do Ikkyu, porque ele passou a ser uma referência, sabe, que ao mesmo tempo é zen, é um cara isso daqui, da relação com a natureza e tal, e ao mesmo tempo tem um senso de humor, ri de si mesmo. É verdade. Ele ri o tempo todo, ele fala de cocô, fala de xixi, fala de sexo, fala de todas as coisas, ele não tem barreiras nessas coisas, assim, sabe? Então, é meu santo favorito. É a pessoa que eu mais, assim, que eu fico acompanhando mesmo, assim, eu fico lendo, e tem umas coisas, assim, você fica... É impressionante. Enfim, é impressionante. Eu seguiria a religião do Ikkyu. É aqui perto, viu? É aqui na São Joaquim mesmo, né? Cara, nós fizemos o lançamento do Game. Sim. Né? É Game Pés Descalços. Game Pés Descalços. Então, nós fizemos o lançamento. Há décadas atrás, eu e o Sato fizemos esse lançamento aqui pertinho. Foi bom, né? Foi muito lindo. Foi muito lindo. E eu acho que tem aquele senhor que apareceu, eu acho que representa bem esse espírito, sabe, que não é uma coisa, as pessoas às vezes ocidentais olham e acham que é a disciplina férrea. E não, é uma maneira de encarar com calma as coisas, né? E a gente está lançando Game Pés Descalços, que é um menino que estava em Hiroshima, a história do autor. Ele estava em Hiroshima, ele era criança quando caem as bombas. E ele conta a história do que aconteceu. E a gente está lançando esse livro, que foi um dos primeiros livros que eu lancei pela minha outra editora, que eu tinha uma editora chamada Conte, que eu vendi e tal, mas foi a primeira coisa que eu publiquei, foi o Game Pés Descalços. E aí a gente estava nesse lançamento e aparece um senhor, e ele começa a falar: não, estava lá. E assim, como estava lá? E ele começa a contar a história, e é uma história assim... Ele estava com um soldado americano, com um grupo de soldados, caiu a bomba, ele miraculosamente escapou. E morreu todo mundo em volta. Os prisioneiros, os outros soldados japoneses, ficou um soldado americano, prisioneiro, tudo estrupiado, que vieram outros soldados japoneses que tinham sobrevivido e começaram a bater no cara. E ele falava assim: mas que estupidez, a pessoa está morrendo.
E ele tá assim, eu achei lá tão bonito, daquela piedade com a outra pessoa, sabe? Porque os caras estavam batendo porque estavam desesperados também com aquela tragédia. Você consegue entender os lados todos do negócio. Mas assim, ele não, é a primeira pensamento dele, mas por que está fazendo isso? Né? E assim, aí ele conta que eles foram dados, todo mundo que estava em Hiroshima foi dado como ia morrer daqui a pouco. Aí ele fala, então eu conheci uma outra moça de lá e a gente só podia se casar com pessoas de lá também, porque ninguém queria chegar perto de alguém de Hiroshima, e a gente se casou. E a gente sabia que ia viver pouco, então a gente resolveu viver a vida, aproveitar a vida. Então eu montei uma relojoaria na frente e ela ficava cuidando da casa atrás. E isso foi a visão dele, vou aproveitar a vida. E eu, assim, eu achei tão sábio, tão lindo isso. Enfim, e foi graças a você que... essas pessoas estão vivas ainda. Então... Quase 100 anos. Enfim. Mas tá bem. A cabeça tá boa. Interessante, né? Pô, é demais. Ele tinha senso de humor também, tem senso de humor que ele ficava... Não, imagina, ele sobreviveu a... Primeiro ele sobreviveu ao ataque aéreo de Tóquio, né, que durou 3 dias de bombardeio direto. E eles dividiram o mapa de Tóquio por quarteirões, né? Então eles foram jogando em todos os quarteirões, né? E aí você vai ver, você pega foto, né? Pode ver no Google sobre ataque aéreo de Tóquio e você vai ver as fotos, né? Totalmente destruído, né? Quarteirão, tudo zero, tudo plano, né? Sim. Mas as pontes, né? Um monte de pontes lá ficaram. Por quê? Porque o alvo não era militar. Se fosse alvo militar, primeira coisa, já derruba as pontes para não ter passagem de combustível, essas coisas. Não, o alvo era pessoas. Então eles jogaram... Eles sabiam o que estavam fazendo. E o incrível dessa pessoa, como é que chama ele? Eu não lembro agora. Já faz um tempo que eu não encontro, mas enfim, ele era soldado e estava servindo lá em Tóquio, né? Aí com esse bombardeio ele não morreu, né? Aí ele é transferido para Hiroshima, que é a terra dele, né? E lá ele está chegando lá, descendo do trem e indo para o quartel, né? E nisso cai a bomba atômica. Ele não sabe o que é a bomba atômica, ninguém sabe, né? Então não sabe o que aconteceu, apenas ele viu um clarão, desmaiou, acordou, não tinha mais ninguém perto dele, de casa, prédio, não tinha mais nada. E aí ele vai no meio da fumaça ainda, né? Ele tenta caminhar e chegar até o quartel. Chega lá também, claro, não tinha mais nada. Né? Mas enfim, é uma história... É impressionante. E assim, a maneira como ele encara a vida, eu acho que é mais ou menos aquilo que a gente vê nesse livro também, né? É um personagem, né? Não deixa de ser personagem. Mas é uma pessoa que com tudo aquilo acontecendo, né? Ele consegue ainda ter humor, né? Como você falou, e também consegue aproveitar a vida, né? Quando foi a última vez que eu encontrei, ele tinha voltado de viagem, ele foi de navio até a Europa e tinha voltado. Foi para o Japão também, de navio. Muito louco, né? Mas é um cara assim, sabe? Ele falava que os médicos, o governo japonês manda médicos para analisar eles. Sim. E ele fala... não, eles falam que estão para cuidar da gente, mas a verdade é que eles estão querendo saber o que acontece com a gente. Estatística deles. Mesmo nos Estados Unidos, né? Havia durante muito tempo, né? O exército americano ia lá ver como é que estavam os sobreviventes, né? Mas era para fazer exame estatística, né? Daqueles 500 que estavam no ano passado, aqui agora sobraram 400, né? Então eles vão fazendo a estatística ano a ano, né? De como o problema evoluiu, né? É mais ou menos assim, a administração da desgraça, né? Mas isso foi feito sim, né? Inclusive, né, uma coisa bem interessante, né? Bomba atômica não foi para parar a guerra como os americanos falam. A guerra já tinha acabado, né? Naquele bombardeio de Tóquio já ficou evidente, né? Não tinha mais nenhuma chance de defesa, o Japão não tinha mais munição, então a guerra podia ter parado a qualquer momento. Estou falando disso porque este mês, né, completa 79 anos da bomba atômica de Hiroshima, né? Acho que é essa semana que vem. Então, não ia ter mais guerra. Tinha, claro, alguns focos, né, naquelas ilhas, né, alguns soldados ainda resistindo, né, mas não tinha munição, não tinha comida. Então não ia ter guerra mais. Era só não fazer nada que já acabava a guerra, né?
Mas eles tinham que experimentar a bomba atômica em ser humano. Né? Então, por isso que foram jogar em Hiroshima, depois em Nagasaki. E justamente porque por que eu sei que não é para acabar com a guerra? Porque se você conseguiu jogar uma bomba em Hiroshima e deu certo, por que você joga outro tipo de bomba em Nagasaki? Né? Um foi... O que era mesmo? Não sei se era hidrogênio, outra... não sei, são dois elementos diferentes. Então eles jogaram um e outro Tipo de tipo. cobaia, né? Porque se fosse para acabar com ela, você jogava o mesmo. Os historiadores falam que estão cada vez mais que tinha uma coisa também que os americanos queriam ameaçar a Rússia, porque a União Soviética ela veio com a retirada dos japoneses da Manchúria, da Coreia. Os russos vieram assim, e estava numa velocidade tão grande que diz que inclusive o próprio imperador resolve também fazer o acordo com os americanos, porque ele tem medo que os soviéticos invadam o Japão, cheguem antes no Japão. Então os americanos jogam a bomba só para mostrar que eles podem fazer, e olha o que pode fazer. Aí o Stalin até para antes e nem toma a Coreia inteira, como podia ter tomado. É um pavor a lógica, sabe? É tudo discutido, tudo definido friamente, com aquele monte de gente morta. As pessoas colocam na conta. Sabe, assim, é impressionante. Assim, aqui no livro, ele fala, o Ikkyu fica chocado por causa disso, assim, sabe, as pessoas estão morrendo de fome, e os caras estão decidindo que vai morrer de fome. As autoridades, não é que elas são indiferentes à morte, parte da estratégia dela é fazer com que as pessoas morram de fome mesmo. Assim, é uma crueldade, é tão doentio dessa lógica, por isso que o Ikkyu, ele ri, porque assim, só dá para rir de umas coisas dessas, assim, chega num ponto que assim, o que você vai fazer? Né? Assim, é muito maluco, porque ele consegue achar uma maneira de não se desesperar. Ele fica se desesperando, até o momento que ele sai desse círculo de desespero. Mas, no entanto, não para a indignação. Não suspende a indignação. Puxa vida, bacana, esse realmente não, eu recomendo, leiam Ikkyu. Não, leiam, mesmo que não seja o quadrinho que a gente está vendendo, mas leiam, porque eu acho que é uma coisa muito bom para entender a cultura, né? É muito bom para entender a cultura. Ele é o grande monge, o mais famoso monge da história do Japão, provavelmente, e é um personagem chave na história do Zen budismo em geral. É um cara que é difícil pensar outro cara que seja, não que exista uma competição para isso, ele odiaria a ideia, mas o cara, não tem jeito, incontornável. É interessante que essa história continuou com o tempo, né? Então, importante que foi na época, né? Porque se você pensar hoje, não, ele deixou caligrafia, alguns poemas, mas daí você deduzir qual tipo de vida levou, é que as pessoas que viviam ao redor é que contaram essa história, né? Daí é que a gente tem a noção de como ele viveu, a época que ele viveu, né? E eu acho que o desenhista, o Sakaguchi, ele conseguiu colocar esse conteúdo. Eu acho que ele mesmo entendeu o que é o que ele estava buscando, né? Sim. Isso que eu percebo, assim, né? No diálogo, né? Nas coisas que acontecem ali, é que ele realmente entendeu o que eu estava buscando, né? Ele resolveu fazer esse mangá, né? Ficou muito bom. E também esse negócio, né, Sato, que o Sakaguchi, ele morre no dia que ele entrega o último desenho. Ele entrega, sai para ele, o editor, vão beber e tal, ele volta para casa e morre. Assim, é como se fosse a missão dele terminar isso daí, assim, sabe? Muito triste, né? E aí ele ganha, no ano seguinte, ganha o melhor obra, quadrinho de mangá, melhor mangá publicado no Japão e tal, mas ele já não está lá para receber. Mas parece que fechou. Se eterniza, assim. É. Legal.
Gostado, né? É, E depois é interessante essa obra ser reconhecida, ser lançada no Brasil já é uma grande coisa, mas ela foi lançada na França, né? Teve Sim. um grande impacto lá, né? Recebeu prêmio, né? ele está numa onda de descoberta, como aqui, assim, também fora do Brasil. O Sakaguchi teve um primeiro momento em 86, alguma coisa, que teve essa publicação na França, com o prefeito Mebis, que é o grande quadrinista francês e tal, e aí parou, e foi meio esquecido. Foi uma edição pequenininha, tosca, acho que eu fiquei impressionado com esse desenho, não dava para publicar pequeno, sabe? Vocês veem? Foi bom, assim, Né? Assim, eu queria mostrar, sabe? A riqueza do desenho, nossa, isso aí. Esse aqui, por exemplo, é um detalhe do Sakaguchi que ele mostra, é um haikai do Ikkyo. Ele quadriniza, foi um leitor da gente que mandou um comentário, olha, é um poema que é a Han pulando na água, ele quadriniza esse. Então você vai achando várias dessas coisas no meio de análises econômicas. Ele faz um panorama da economia do Japão, explica direitinho, ao ponto que o Kenzo Suzuki, que é meu intermediário nessa conversa, um tradutor da universidade, esqueci o nome, no Japão, eu cheguei uma hora e falei, o Sakaguchi era comunista? Era marxista? Porque tem um pedaço que é um materialismo histórico, sabe? Assim, uma visão crua da realidade mesmo, assim, né? Assim, o que é dinheiro, o que é tal. E ele fala, não, o Sakaguchi nunca teve tempo para isso, ele trabalhava tanto que ele nunca teve tempo, mas você fica surpreso. E eu, como o Sato falou, eu trabalhei nesse livro, tal, e eu já me peguei relendo um livro que eu li várias vezes, porque eu fico descobrindo camadas, sabe? Eu acho que numa primeira leitura pode ser uma história, um romance assim, emocionante e tal, mas você começa a ler, você vai descobrindo outras camadas, vai descobrindo outras, assim, eu não sei, assim, de quadrinho tão importante nesses últimos anos. Por favor. Posso fazer duas perguntas? Claro. Uma, acho que é mais... Cale-me. Para o Francisco e outra para você. Eu vou fazer a primeira para o Francisco, que eu acho que é a mais vinculada. O Ikkyo, ele é uma figura que viveu por volta de 1300, né? Por outros mangás, né? No Yasha e até mesmo Kenshin um pouco mais para frente. Mas, por exemplo, no Yasha a gente tem algum momento ali que a história, pelo time da história, ela seria por volta de desculpa, já estou com a garganta bem ruim. Por volta de 1400, 1500. Né? Porque eles sempre falam, né? 500 anos atrás, né? Então se a gente imagina que foi esse período. Ali, lá pelas tantas da história, já aparece a questão da arma de fogo, né? Que, enfim. Então, nesse período da história, que você tem arma de fogo, em algum momento você já teve contato com o Ocidente. Com o Ocidente, com o continente, né? O Ikkyo, o nome difícil, desculpa. O Ikkyo, ele seria um tipo de uma figura cultural que eu vou usar o termo, talvez não seja tão correto, que ajudou a fundar culturalmente o Japão, elementos da cultura japonesa que a gente tem, como a questão das florais, a questão da cerimônia do chá, que não tem a ver justamente com o material, a questão humana da cultura. Ele ajudou, vamos assim dizer, culturalmente a pegar esse lado cultural do Japão antes desse advento do contato com o Ocidente. Não sei se eu não quis entender. Né? Não, o Ikkyo viveu numa época que ainda não tinha nenhum contato com o Ocidente, né? Durante muito tempo ainda não vai ter. Vai ter em 1600, né? Era 1540
1603, né? Quando os XVI, portugueses chegam lá, né? Então o Ikkyu é bem antes, né? Mais de um século antes, né? Naquela época tinha a influência da China, né? Que também o Japão é assim, né? Ele sofre uma influência da China, depois ele corta, né? Passa num tempo, provavelmente porque aqueles reinos estão sempre em guerra na China, então passa a mudar, né? Mudou o lado né? o detentor do poder, então ele fica um tempo sem contato, né? E nessa época do Ikkyu, né? Passa a ter menos contato, né? Então a influência é chinesa, né? Mas eu acho que ele não é ele exatamente que constrói essa ideia de cultura japonesa. Eu acho que nem ele tinha, ele vivia a vida dele, né? Dentro do seu mundo, né? Que não era muito grande, ele não era comunicador, ele não tinha editora, né? Ele não tinha jornal, né? Não, ele vivia a vida dele apenas e escrevia aqueles poemas, né? Que provavelmente foram guardados, né? Então a visão dele, né, apesar dele ver o mundo todo, né, as pessoas não viam ele como uma coisa grande, as pessoas não conheciam tudo, né, dele. É descoberto depois, né, por causa dos poemas dele, né. Algumas pessoas conheceram, então puderam descrever como ele era, mas não é ele que, de certa maneira, influenciou. Quer dizer, ele influenciou na cultura posteriormente, né? Mas naquele momento eu acho que o impacto dele, a existência dele, era de apenas um cara maltrapilho, caído no chão e tal. Eu acho que era essa visão, né, que as pessoas tinham dele. Então, era mais o lugar que ele andava, né? Ele não tinha acesso a muitos lugares. Pelo que parece, ele só ficou em Kyoto, né? Então ia mais para a periferia, ia para o centro, mas sempre Kyoto. Então as pessoas que estão fora de Kyoto, né? Kyoto é um lugar pequeno, né? Então quem está fora de Kyoto não conhecia ele. Conheceu depois com a publicação dos poemas, né? Mas ele em si, eu acho que a influência foi posterior. Naquela época não deu impacto algum, eu acho. Agora outra pergunta que é para você, Rogério. Lá pela Santos, no início você falou que você estava com uns 25 anos tentando trazer. Então, se a gente for pegar 25 anos, seria por volta de 99. Antes de você, lá na antiga Conde, trazer Cavaleiros e Dragon Ball. Não, foi posterior, então. Foi logo depois. Logo depois. Mas assim, conta um pouquinho do porquê que você não conseguiu. O que pediu de você trazer? Porque tem uma coisa que é um grande problema para nós editores, mas que é maravilhoso para os quadrinhos, que é assim, no Ocidente, o Batman, o Super-Homem, pertence a uma empresa, a DC Comics. A DC Comics contrata os desenhistas, contrata os roteiristas, mas quem é dono do Super-Homem é a DC Comics. A Marvel é dona do Homem-Aranha, é dona do Capitão América e tal. E eles contratam. Então, são trabalhadores fazendo um trabalho para os caras, eles não são donos daquilo. Há pouco tempo eles não recebem nem crédito por aquilo. No Japão, não. No Japão, o autor tem uma importância. O autor decide. Sabe, quando a criadora de Sailor Moon decidiu trocar de editora, levou para outra editora aquilo lá. Os autores têm um respeito e têm os seus direitos reconhecidos. Ainda que as condições, às vezes, de trabalho, muito trabalho e tal, mas os autores têm. Então, assim, isso acontece, já aconteceu várias vezes, com várias coisas que eu fico procurando, principalmente porque eu fico procurando nas margens do mainstream, né? Que é isso, o autor morreu, e os direitos vão para a família, não para a editora, e a família muitas vezes tem divergência, não sabe, não tem certeza. Eu tenho um autor que eu estou tentando publicar também há muitos anos. Eu passei anos tentando publicar ele, só que ele falava que ele estava muito velho para negociar com estrangeiros, e ele não queria negociar. Agora ele morreu. Assim, não sei o que uma hora. Então, assim, mas para mim, eu fico lá, puxa vida, mas eu respeito ao mesmo tempo, porque é o autor é dono mesmo da obra, sabe? A família dele tem os direitos. Isso daí, assim,
gostaria que isso facilitasse um pouco, mas eles têm direito, mas foi por isso que eu demorei tanto para publicar. Não é o único caso, viu? O Tsuge mesmo que eu publiquei do Homem Sem Talento, eu passei muito tempo até conseguir publicar, porque falavam que ele estava numa montanha, que ele não ia para Tóquio e tal, e era assim, puxa, eu queria publicar esse cara. Aí, finalmente, não só eu consegui comprar, olha só isso, eu publiquei o Tsuge, e aí eu estava em Angoulême, na França, que é o principal festival de quadrinho da França, e veio uma pessoa de uma outra editora que publica o Tsuge também na Espanha e me falou, olha, eu ouvi falar que o Tsuge está aqui. Eu falei, mas como? O Tsuge não vai para Tóquio e vem aqui para Angoulême? Ele falou, eu também não tô acreditando nisso. Aí eu fui falar com o editor francês. Estava na França, se alguém sabia, era o editor francês. Só que eu não consegui encontrar ele. Eu consegui encontrar o cara dessa editora que publica ele, que era o agente que trata de direitos internacionais. Ele falou, não, eu acho que é o irmão dele que veio para cá. Tá. Aí, tá bom, a ideia, o irmão dele veio e tal. Aí eu estava andando por Angoulême e eu vi um senhor, um japonês, vestido um pouco tradicional, assim, e eu falei, esse até que podia ser o Tsuge. E eu tirei as fotos, eu tenho as fotos aqui. Eu tirei as fotos dele, não quis me aproximar, porque eu falava, senhor Tsuge, ele não era o Tsuge, ele era outra pessoa, ia soar. Aí no dia seguinte vem um desenhista brasileiro, você viu que o Tsuge está aqui? Eu falei, como? Não, está no jornal. Aí eu olho, é aquele senhor que eu tirei as fotos. Era ele mesmo. Vê se pode. Eu deveria, mas não deveria ter me apresentado. Ele queria o sossego dele, não aguentar um brasileiro falando mal. Talvez até te atendesse, ele disse, nossa, cheguei lá no Brasil. É. Enfim, alguma pergunta, desculpa, mas... Acho que... Você pretende publicar outro mangá assim, com foco em história? Então, a gente tem, na verdade, se a gente, eu publiquei o Ayako do Tezuka. O Ayako é meio como o Tezuka conta a história do Japão pós-guerra através da história de uma família de latifundiários decadentes do Japão, no pós-guerra. Os americanos impõem várias políticas e algumas progressistas, é preciso admitir, direito de mulher, de voto para a mulher, por exemplo, nasce no governo de ocupação. É curioso notar que alguma coisa teve de tal. E uma coisa também é a reforma agrária. Então teve aquele problema para aquelas famílias de aristocratas rurais que viviam quase como se fosse séculos atrás. Eles mandavam e desmandavam. Então ele conta uma história do Japão que envolve política, envolve a Yakuza. É um livro, eu acho, talvez a melhor obra-prima do Tezuka, apesar de não ser a mais famosa, eu acho que talvez seja a obra-prima dele. Então tem isso. O Vida Deriva, do Tatsumi, que a gente publicou, é a história, é o Tatsumi contando a vida dele, como ele começou no mangá. Então, são 2 volumes gigantes, eu entrei... Bom, tá por aqui, desculpa. E ele conta como que começou a indústria. Então, retrato da indústria dos mangás, como eram as livrarias, como eram as editoras, como era a distribuição, como eram que os artistas trabalhavam, tudo. Numa história que, assim... muito, muito, muito boa, um grande contador de história, e flui, mesmo que você não se interesse nada por mangá, é uma história muito interessante. E ao mesmo tempo, se o Tezuka conta a história do Japão pós-guerra como pela ótica dos aristocratas, por cima, os grandes nomes, os grandes políticos, os grandes generais, os grandes mafiosos, tal. No Vida Deriva é uma vida, como falar, é um retrato da história do Japão como de uma classe média pobre, de uma classe média empobrecida.
Então é uma outra visão daquela história. Ele conta a mesma história. Osaka, a modernização, a passagem da miséria do pós-guerra por uma coisa mais afluente, e tudo isso daqui, assim, ele vai contando. A gente no Princesa Rokonomiya, da Kuniko Tsurita, é uma jovem. A Kuniko Tsurita, ela começa a fazer mangá num período... Ela começa a fazer mangá para Garo, essa revista de vanguarda, no momento que as mulheres sequer eram maioria a fazer mangá para mulheres. A maior parte dos mangás feitos para meninas e mulheres no Japão, ainda nessa época, eram homens. Né? Era uma estrutura muito machista. Então você imagina aquela menina maluquete que resolve, começa a fazer uns mangás e muito louco. E ela se coloca, que é uma coisa quase como inédita no mundo. Assim, antes do Robert Crumb, ela se coloca como personagem. Então ela vai contando de uma perspectiva de um jovem descolado, como falar, um hipster, uma jovem hipster que ouve jazz, que ouve folk, que é dos anos 60, o período dela, né? E ela vai contando a história do Japão daquele momento de uma perspectiva de uma jovem, sabe assim, juventude, os lugares onde a juventude frequenta. Então é um retrato também da história do Japão numa outra perspectiva, sabe, daquela mesma coisa. Então, assim, me interessa bastante isso, sabe? Eu acho que é uma coisa importante. Eu acho que deveria ter aula de história, sabe, de Japão também no Brasil, sabe? A gente fala da necessidade de história da África. Eu e a Cristiane damos aula da história do Japão. Mas sabe, assim, na escola... Sim. Não, eu acho que sim. Inclusive, é importante, nós brasileiros, nós somos... ainda assim, a gente ainda tem aquela coisa da colônia de Portugal, né? Porque a maior parte da história do Brasil ainda é por mais de 350 anos de colônia, né? Sim. Então é mais tempo de colônia do que de Brasil independente, né? Então nós temos uma visão muito europeia do mundo, né? O mundo é redondo, mas a gente vê o mundo do ponto de vista da Europa, né? E aí eu acho que tem que ver também do ponto de vista do outro lado, do Oriente, né? E na verdade as grandes potências europeias enriqueceram da exploração de colônias, né? E todo mundo fala da África, né? Mas não era a África, onde tinha riqueza era a Ásia. Sim. A América também tinha riqueza. Índia, né? China, né? Mesmo o Japão, né? Então a extração de riqueza desses locais é que faz a riqueza dos reinos, né? Que ainda hoje são reinos, né? Continuam com essa herança, essa riqueza que eles tiraram, né, desses locais, né? Então eu acho que tem que contar um pouco dessa história para a gente entender a história atual hoje, né? A história do Brasil, inclusive, né? Então eu acho que essa é uma falta, né, que eu acho que tem no ensino de história aqui no Ocidente. No Vida Deriva eu fiz uma nota longuíssima, assim, exagerada. Sorte que está no final do livro, então ninguém precisa ler, mas a respeito disso, assim, é pouco lembrado que o Japão tinha muito claro como luta anticolonial. As pessoas, assim, olham o Japão, um expansionismo militar, tinha todos os problemas, mas tinha uma visão que era de resistência ao colonialismo ocidental, e é importante lembrar disso daí. Desculpa. Posso fazer só um pequeno à parte? Claro. Eu particularmente sempre gostei muito de mangás com fundo histórico, né? Mas o que muita gente aqui no Ocidente às vezes não percebe é que nós aprendemos, principalmente a história, a nossa história, como um tipo de narrativa que vem de cima para baixo, né? É a história dos governantes, a história dos vencedores, né? O que é curioso é que no Japão, embora o primeiro livro oficial de história tenha sido também criado dessa maneira, né, mas lá no ano de 700 e lá vai bolinha, ao longo, né, da história do Japão, existe um foco muito grande na biografia e na história, sob o ponto de vista da pessoa comum. Aqui no Ocidente, isso é chamado de história da vida privada.
E é um conceito que passou a ser levado mais a sério a partir da década de 1980. Então, para a gente que pode ter estudado antes desse período, ainda a gente tem esse conceito de história ainda, né, como aquela narrativa dos governantes de cima para baixo e ainda por cima a versão dos vencedores, né? Que às vezes não é Exato. totalmente- E já no caso do Japão, existe sim, né, a chamada história oficial, mas nunca deixou de existir essa história sob o ponto de vista da vida do cotidiano, de pessoas que não estão nos cargos de poder, mas que presenciam, né, a vida ocorrendo ao redor, e eles deixam relatos, escritos, poemas, né, e uma dessas figuras, obviamente, é o Ikkyu, né, que é nome, obviamente, de monge budista, o nome dele mesmo não era esse. Mas quando a gente vai ver não só mangás, né, literatura, mas também a questão de como, que ela comentou, né, de como a própria cultura do Japão se forma, a opinião, a versão, o ponto de vista de pessoas em particular, pessoas comuns até do seu ponto de vista histórico, né, os não generais, os não aristocratas, né, pessoas que de alguma maneira influenciaram, né, outras pessoas naquela época em que a gente não tinha rede social, né, e essas pessoas, sim, elas são citadas em muitas fontes de estudo de história mesmo do Japão, e é por isso que a gente também tem uma certa dificuldade em entender a cultura do Japão, né, porque a história narrada oficialmente não reflete a formação da cultura, né, aquilo que a gente vê no dia a dia, o comportamento, a escala de valores das pessoas. Então, para a gente ter uma visão mais completa, é necessário juntar as duas coisas, né? Senão surge muita lenda, muita mitificação, muita inveracidade, né? Interessante essa visão, né? Porque eu sou da área de audiovisual. E aí, quando eu fui fazendo curso nos Estados Unidos, nessa área, eu me dei conta que a indústria do cinema é uma indústria realmente de manipulação mesmo, porque todos os super-heróis surgem de lá. E por isso que os americanos são vistos mundialmente de uma forma diferente do que às vezes é a realidade, né? Então, é muito interessante essa visão e essa questão de história, de todos os meios de comunicação. Não, uma coisa interessantíssima, já que o Rogério vem de uma longa experiência na área de quadrinhos e comics, principalmente, é que a gente vai ver que a maioria dos super-heróis, né, clássicos americanos, principalmente os da Marvel, foram criados no período da Segunda Guerra Mundial. E eles eram usados realmente para propaganda, né? Capitão América é o típico exemplo, embora eu adore o Capitão América, né? Mas a gente tem que lembrar desse contexto. A Mulher Maravilha, então, também estava nesse contexto, né? E ainda tinha um contexto ainda mais complicado por trás disso, né? Mas o fato é que uma coisa é a ficção e, obviamente, uma manipulação ideológica em função de guerra. Né? Guerra é um negócio complicado. Desculpa só para talvez apontar o que eu quis dizer, por exemplo, no caso do Ukyo, ele talvez não tivesse essa noção e talvez não tenha nem entrado, né, não, é verdade. Livros oficiais, mas pelo menos o que eu estou entendendo daqui é que ele, aparentemente, ele ajudou, mesmo sem saber, sim, a formar, eu usei a expressão cultura, mas eu acho que tem uma palavra melhor, que é identidade. Não, nem tanto. Não tanto, é mais realmente o ponto de vista de cultura, né? Inclusive, eu e ele, outro dia, até hoje de manhã a gente estava comentando isso, porque boa parte
dessas personalidades que a gente fala, né, na verdade, nem se consideravam personalidades, né, e que ele se via como um monge, né, e o mais importante para ele, pelo que a gente vê, né, dessa biografia, é que ele entra para a vida monástica querendo realizar um sonho para a mãe dele, né, é agradar a mãe dele. E ele também não sabe exatamente o que seria ser um bom monge, ou o melhor dos monges. Ele também não sabe. Ele vai descobrir isso através, né, do caminho. E com tantas dificuldades, né, com tanta hipocrisia que ele vê na vida real, o que a gente chega à conclusão é que o grande valor do Ikkyu é que ele não desiste. Né? Ele insiste, ele até, né, faz um tipo de contracultura, ele vira um anti-monge durante um período, né? Ele é criticado por todos os demais monges, né, por ter uma vida desregrada, tal. Ainda não, né? A gente acho que só vai sair daqui mais 2 volumes. Mas o fato é que ele não desiste. Né? E ao longo dessa vida que ele teve, ele deixou vários haikus, né? Vários poemas escritos, justamente, sabe, levantando essa questão de por que na realidade, por que aquilo que se prega, né, como religião, como valor, né, aquilo que deveria ser um bom monge, na prática ele não via na vida real, né? E só que ele faz isso de uma maneira poética. Ele chuta o balde, mas ainda assim de uma maneira educada, né? Ele não perde essa civilidade e essa busca pelo monge ideal, né? Que a mãe dele propõe já logo de cara, assim, né? E por que a mãe dele faz isso, né, Noriaki? Né? Ela era concubina do imperador, né? Então veja, ele era filho do imperador, porque naquela época, né, a regra era a poligamia no Japão, né? E vejam, poligamia também significa que era um casamento que tinha regras, né? Não era oba-oba, né? Liberou geral, galera, não era, né? Só que tinha um problema. O concubinato, ainda assim, era uma coisa que dependia muito do temperamento, né, dos favores do marido. E ainda, no caso desse marido, é que ele era imperador, então, sabe, é uma pessoa que nunca vai ouvir não na vida. E qual é o maior problema? Quando você tem um imperador e vários filhos que podem sucedê-lo, imediatamente você tem um tipo de crise que é a crise sucessória. Quem vai substituí-lo? Tem uma regrinha ali, né, de hierarquia, mas, né, na prática o que a gente vê, não só do seu ponto de vista histórico, mas até mesmo em ficção, essas regras de sucessão são muito incertas e complicadas, né? Vide aquela famosa série, né, Game of Thrones. O que a gente vê lá é uma crise sucessória sem fim, né? E por isso, para proteger o filho, as mães muitas vezes faziam isso. Entra para a vida monástica, porque aí você vai demonstrar que você vai ser uma pessoa pacífica, né? E não vai querer... Não vai ser ameaça. Não vai ser ameaça, não vai querer entrar na briga sucessória. Embora na prática não é isso mesmo que acontece, né? Mas vamos dizer assim, eram os recursos, né? As regras sociais da época. Agora, ele em si vai viver um período, né, que a gente fala que é estranho, né? A cultura japonesa, ela é sempre um tipo de pesos e contrapesos, né? Justamente nos períodos mais violentos, mais, né, inconstantes da história do Japão,
a gente vê o nascer de práticas, né, de artes, de comportamento e também escalas de valores que procuram o oposto. Porque senão todo mundo ali vai ficar louco e vai um matar o outro, né? É uma maneira de você tentar conter a falta de regras que as guerras criam, né? E a violência que ela vai, obviamente, se espalhar, né? Então, é muito doido, mas é nessa época que surge Nogaku, né? Estilo do teatro no, né? A poesia que hoje a gente conhece como haiku, né? Ela praticamente se estabelece nessa época, porque antes você tinha estilos poéticos que envolviam muito mais o chinês escrito, mas já nessa época não, a própria língua japonesa escrita, né? Que é usada para fazer poemas. Outra coisa também é a prática da cerimônia do chá, né? Outra coisa é a caligrafia também, né? Caligrafia, Isso é respeitado pela arte, né? Ele ficava bêbado e fazia os desenhos. Mas era enquanto isso, o mundo estava lá, né? Desmoronando. Né? Crime, guerra, tudo quanto é lado. Mas, assim, as pessoas procuravam criar pequenos espaços onde tentava se construir um ambiente, né, um cantinho de paz e de beleza, onde o espírito pudesse descansar um pouco, porque saiu de lá. Então essa é uma coisa bastante interessante que a gente vai ver na evolução, né, de várias práticas, né, da cultura japonesa, que se mantém até hoje, talvez por causa disso, né? É a procura de um pequeno espacinho ali, onde você pode ter um pouco de paz e harmonia, né? A gente fala um pouquinho de felicidade, né? Quando o mundo inteiro está ali, né? Entrando em caos, convulsionando. É interessante isso. Da flor de lótus, né? Que ela vem do lodo, da coisa horrível que ela nasce. Exato. Uma coisa tão bonita que nasce um caldo, uma coisa tão suja que é o pântano. Por isso que agora a gente quer ver os 2 outros volumes, né? Que só são os 2 primeiros. Então. A gente está terminando de fazer. A série tem 4 volumes. Eu estou fazendo o 3º. Eu acho que isso daqui podem ser lidos independente, mas eu recomendo ler inteiro mesmo, porque. Acho que também está à venda. Acho que deve ter livrarias por aqui. Eu sei que na Comics tem. Mas deve ter uma. Legal. Né? Deve ter por aqui. Enfim. Puxa vida. Eu queria agradecer. Obrigado, Cris. Obrigado pela participação. Espero que vocês gostem mesmo, assim. Espero que gostem. Bom, os japoneses adoraram nossa edição, falaram que ficou mais bonita do que a original, né? A gente fez maior, tal, porque queria que as pessoas... Estou um evangelizador disso daqui. Aliás, desculpe perguntar, mas esse daqui não é o formato, o tamanho que teria sido na versão do Zashi, da revista? Então, mas na versão... tem a primeira edição ocidental disso daqui, era bem pequena. Aquele formatinho, né? Não, então, esse formato é bem melhor. Não, até por causa do texto, né? Porque como é isso que eu fiquei insistindo muito. Queria fazer o tankobon, tem pessoas que falam, não, tem que sair igual no Japão, mas falam, o volume de texto japonês se traduz, fica enorme. Ou você corta texto, ou você assim, não tem letra, aí fica ruim de ler, né? Não tem sentido isso daí, assim. Por isso que eu sempre publiquei maiorzinho. Mas no caso desse daqui, eu acho que precisava. Enfim, eu espero que vocês gostem. Eu queria agradecer para vocês todos que vieram aqui no sábado. Obrigado, Sérgio.